Antes de qualquer coisa, eu te convido a fazer algo muito simples agora. Não é místico, não é complicado, é apenas um convite honesto. Respira um pouco mais devagar. Percebe que você está aqui, ouvindo, sentindo, existindo. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira vivendo atrás de uma espécie de vidro invisível, olhando a vida acontecer, pensando sobre a vida, comentando a vida, mas raramente tocando a vida de verdade. E é exatamente sobre isso que essa conversa é feita. A gente aprendeu desde cedo a colocar nome em tudo, a explicar tudo, a entender tudo com a cabeça, e isso parece inteligência, parece evolução, mas sem perceber, criamos uma distância enorme entre nós e a realidade. É como se existisse uma tela mental o tempo todo ligada, uma tela que traduz, julga, compara, classifica. E enquanto essa tela está ativa, você até vive, mas vive de longe, vive através de rótulos, vive através de pensamentos. Você não vê a árvore, você pensa a árvore. Não sente o momento, você pensa isso é bom ou isso é ruim. Não escuta de verdade, escuta enquanto prepara a próxima resposta. E aí surge aquela sensação estranha, de vazio, de desconexão, de que falta alguma coisa mesmo quando aparentemente está tudo certo. O pensamento não é o vilão, nunca foi. Ele é uma ferramenta maravilhosa. O problema começa quando ele vira o dono da casa. Quando tudo passa por ele, quando tudo precisa ser explicado para ser vivido, quando você acredita que só vai encontrar paz depois que entender tudo. E Eckhart Tolle bate muito nessa tecla, não porque ele quer que você pare de pensar, mas porque ele quer que você volte a sentir. Existe uma diferença enorme entre saber algo e estar presente com isso. Você pode saber tudo sobre o amor e nunca se sentir amado. Pode saber tudo sobre espiritualidade e continuar inquieto. Pode saber tudo sobre felicidade e ainda acordar pesado por dentro. Porque a vida real não acontece no conceito. Ela acontece antes da palavra, antes da explicação, antes da interpretação. Quando essa tela mental começa a ficar mais fina, algo curioso acontece. A sensação de separação diminui. Não é mais eu aqui e o mundo lá fora. É apenas experiência acontecendo. É apenas presença. Você olha e não há tanto comentário. Você escuta e não há tanta história. Você sente e não precisa traduzir. E nesse espaço, algo em você relaxa. É como se, pela primeira vez em muito tempo, você parasse de brigar com o momento. Porque, vamos ser sinceros, quantas vezes você está em guerra com o agora, pensando que deveria ser diferente, que você deveria estar em outro lugar, ser outra pessoa, viver outra vida. Essa resistência constante cansa, esgota, endurece. E o mais curioso é que a paz que você procura não está em outro cenário, não está em outra versão de você. Ela aparece quando essa tela começa a se dissolver. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. Quando você percebe que não precisa entender tudo para viver, que não precisa explicar tudo para sentir, que não precisa controlar tudo para estar seguro, essa experiência de unidade que Tolle aponta não é algo distante, não é privilégio de poucos, ela acontece nos momentos mais simples, quando você caminha e percebe o contato dos pés com o chão,
quando respira e sente o ar entrando, quando olha alguém sem criar uma história sobre aquela pessoa. É simples, mas não é superficial. Na verdade, é tão profundo que a mente não consegue segurar, e talvez seja por isso que tanta gente foge, porque a mente gosta de controle e a presença não se controla, ela só se permite. E ao longo dessa palestra, a ideia não é te convencer de nada, nem te dar mais conceitos para carregar, é te ajudar a perceber, a reconhecer, a lembrar que existe uma vida acontecendo agora, antes do pensamento, antes do medo, antes da comparação. E quando você começa a tocar essa vida, mesmo que por instantes, algo muda. Não porque você virou outra pessoa, mas porque por alguns segundos você saiu da tela e entrou na experiência. Agora, deixa eu falar com você de um jeito mais direto, do jeito que homem entende, sem rodeio. A maioria dos homens foi treinada para funcionar, resolver, entender, controlar, dar conta. E isso é força, isso é competência, isso é habilidade. Mas também pode virar uma prisão silenciosa. Tolle usa o exemplo das viagens justamente por isso, porque viajar é algo que muitos homens gostam, tem desafio, tem novidade, tem movimento. Você vai para um lugar novo, pesquisa antes, lê sobre a história, vê vídeos, decora nomes, datas, rotas. Nada de errado nisso, pelo contrário, é natural. O problema começa quando você chega lá e continua só na cabeça. O guia fala sem parar. Esse prédio foi construído em tal ano. Esse estilo veio de tal época. Esse detalhe simboliza isso. E você escuta, absorve, armazena, mas não sente. Você está fisicamente ali, mas por dentro continua distante, como se estivesse assistindo a um documentário, em vez de estar vivendo. Isso não acontece só em viagens, acontece na vida inteira. O homem entra em um relacionamento e tenta entender, analisar, explicar. Entra no trabalho e vive projetando o próximo passo, o próximo resultado, o próximo problema. Entra num momento de descanso, mas a mente continua ligada, fazendo contas, revendo diálogos, antecipando cenários. O corpo está ali, mas a presença não está. E isso cobra um preço. Um cansaço que não passa dormindo, uma irritação sem motivo claro, uma sensação de estar sempre em alerta, como se algo estivesse errado, porque o excesso de informação ocupa o espaço da experiência. Quando a cabeça está cheia demais, o peito fica vazio. E não é fraqueza admitir isso, é maturidade. O que Eckhart Tolle aponta não é para você virar alguém desligado, ou passivo, ou sem foco. É o oposto. É aprender a desligar o modo processador quando ele não é necessário. Porque homem foi ensinado que estar atento é estar pensando. Mas presença não é pensamento, é percepção. É olhar um lugar e sentir o ambiente, não só saber sobre ele. É estar com alguém e realmente escutar, sem preparar resposta, sem julgar, sem corrigir mentalmente. É perceber o próprio corpo, a respiração, a tensão nos ombros, o maxilar travado. Coisas simples, mas profundas. E quando isso começa a acontecer, algo muda por dentro. A sensação de peso diminui, a ansiedade perde força, a necessidade de controle relaxa. Porque você não está mais vivendo só na cabeça. Você começa a perceber que muita coisa que parecia urgente não era. Que muita briga era interna, não externa. Que o silêncio não é vazio, é espaço. Homem costuma fugir do silêncio, porque no silêncio não tem distração, não tem tarefa, não tem meta. E aí aparece o que foi empurrado para baixo por anos.
mas fugir disso só prolonga o desgaste. Quando você aprende a estar, sem precisar entender tudo, sem precisar explicar tudo, você ganha algo raro: clareza. Clareza para agir quando precisa e descansar quando pode. E isso não te deixa mais fraco, te deixa mais inteiro. A verdadeira presença não tira sua força, ela organiza. Ela faz você usar energia onde importa e parar de desperdiçar onde não importa. Assim como numa viagem, menos informação, mais vivência. Menos cabeça, mais corpo. Menos comentário interno, mais contato real. E quando isso começa a entrar no seu dia a dia, no trabalho, no relacionamento, na forma como você caminha, como dirige, como escuta, você percebe algo simples, mas poderoso. A vida não precisa ser decifrada para ser vivida. Ela só precisa ser encontrada. Aqui. Agora. Agora, presta atenção nesse ponto, porque aqui a coisa aprofunda de verdade. Tolle conta a experiência da caminhada pela floresta por um motivo muito claro. Não é poesia, é ensinamento prático. Enquanto o guia falava sem parar, explicando cada árvore, cada detalhe, cada curiosidade, a floresta continuava ali, viva, respirando, mas distante. Os pés tocavam o chão, mas a atenção estava na cabeça. E isso é exatamente como muitos homens vivem, sempre acompanhados de um guia interno que não cala, explicando tudo, comentando tudo, avaliando tudo. Você anda, mas está pensando. Trabalha, mas está antecipando. Descansa, mas está planejando. E aí vem a virada. Quando ele se afasta do grupo, quando o barulho das explicações fica para trás, surge algo raro: silêncio. E não é um silêncio morto, é um silêncio cheio. O som das folhas, o cheiro da terra, a luz entrando entre as árvores. Nada disso precisava ser entendido, nem interpretado, nem explicado. Só precisava ser vivido. Nesse momento, não havia acúmulo de conhecimento, não havia ganho intelectual, mas havia presença. E isso muda tudo, porque o homem foi treinado a acreditar que saber mais é sempre melhor, que entender é dominar, que controlar é segurança. Mas existe um tipo de saber que não passa pela cabeça. É o saber de estar inteiro, de estar alinhado, de estar no próprio corpo. Esse não saber que Tolle aponta não é ignorância, é maturidade. É quando você para de exigir que a vida faça sentido o tempo todo e começa a senti-la. E isso é libertador, porque grande parte da tensão masculina vem dessa necessidade constante de explicação, de resposta, de certeza. Quando isso cai, o corpo relaxa, a respiração muda, a mente desacelera e você percebe algo simples. A vida não está pedindo para ser decifrada, está pedindo para ser encontrada. Esse contato verdadeiro com a floresta é o mesmo contato que você pode ter com qualquer momento. Com o banho, com o café, com o trabalho, com uma conversa. Mas isso só acontece quando você solta o excesso de pensamento. Não precisa expulsar a mente, não precisa lutar contra ela, só não deixá-la dirigir o tempo todo. Quando você permite esses espaços de silêncio, algo se reorganiza por dentro. Você começa a agir com mais clareza, não porque pensou mais, mas porque está mais presente. Decisões ficam mais simples, reações ficam menos impulsivas, a irritação perde força. E isso não te deixa menos homem, te deixa mais centrado, mais firme, mais consciente. Porque força de verdade não é tensão constante, é estabilidade. Assim como na floresta, quanto menos explicação, mais contato. Quanto menos ruído mental, mais vida acontecendo. E talvez a grande virada seja essa: parar de buscar respostas o tempo todo e começar a criar espaço.
espaço para sentir, para perceber, para estar. Esse é o tipo de saber que não pode ser ensinado, só vivido. E quando você experimenta isso, mesmo que por alguns instantes, você entende, sem precisar explicar. Agora entra um ponto ainda mais profundo, e talvez o mais transformador de todos. Tolle chama isso de modo unitivo de conhecer. Um nome simples para algo que todo homem já experimentou, mesmo sem saber explicar. É aquele momento em que você está com alguém e, por alguns segundos, não está analisando, não está julgando, não está comparando. Você apenas está ali, sem rótulo, sem história, sem passado pesando. Nesse estado, a separação diminui. Não é mais eu aqui e o outro ali. É apenas encontro. Mas olha como normalmente acontece. A gente encontra uma pessoa e a mente entra primeiro. Esse tipo de pessoa é assim. Isso sempre acontece comigo. Já sei onde isso vai dar. E pronto. A barreira está criada. Você até conversa, mas não encontra. Até escuta, mas não se abre. Até toca, mas não se conecta. O pensamento cria um filtro invisível e você passa a se relacionar com a ideia que fez do outro, não com o outro real. Isso acontece muito com homens, porque o homem foi treinado para classificar rápido, avaliar risco, criar estratégia, se proteger. Só que esse mecanismo, quando entra nos relacionamentos, mata a presença. E sem presença, não há vínculo real. O modo unitivo de perceber é quando você suspende, mesmo que por instantes, essa necessidade de saber quem o outro é, e permite descobrir. Descobrir sem conceito, sem conclusão antecipada. Você olha e realmente vê. Escuta e realmente escuta. Não para responder, não para se defender, mas para estar. E isso é raro, porque exige coragem. Coragem de não se esconder atrás da cabeça. Quando você se relaciona só por conceitos, você está sempre um passo atrás, protegido, blindado, mas também isolado. O modo unitivo dissolve essa blindagem, não para te enfraquecer, mas para te tornar real. Nesse espaço, o outro deixa de ser ameaça, deixa de ser função, deixa de ser papel e vira presença. E você também. Isso muda tudo. Discussões perdem força, reações automáticas diminuem. A comunicação fica mais simples, porque não é mais duas histórias brigando, é dois seres humanos se encontrando. E talvez você perceba algo desconfortável. Grande parte dos conflitos não nasce do que o outro faz, mas da história que você criou sobre o que ele faz. Quando essa história cai, sobra um momento. E o momento, quase sempre, é mais leve do que a mente diz. O pensamento cria distância. A presença cria contato. E contato verdadeiro não é dependência, é clareza. Você sente quando precisa se afastar e sente quando pode se aproximar. Sem drama, sem confusão. Isso é maturidade emocional, não um discurso bonito. O modo unitivo não é algo místico, é extremamente prático. É estar inteiro enquanto conversa, enquanto trabalha, enquanto ama. E quanto mais você pratica isso, mais percebe o quanto vivia separado, mesmo estando cercado de gente. A presença derruba a barreira invisível, aquela que nunca foi vista, mas sempre foi sentida. E quando essa barreira começa a cair, os relacionamentos deixam de ser campo de batalha e viram um espaço de encontro. Sem precisar explicar tudo, sem precisar vencer, sem precisar provar nada, só estar. E isso, para um homem,
é uma das formas mais profundas de força. Agora, deixa eu tocar num ponto delicado, mas necessário, porque aqui a conversa deixa de ser só pessoal e passa a ser humana. O exemplo do preconceito escancara algo que a maioria prefere não olhar. Preconceito não começa com ódio, não começa com agressão. Começa na cabeça. Começa quando você deixa de ver uma pessoa e passa a ver um rótulo. Esse tipo de gente é assim. Gente desse grupo sempre faz isso. Já sei como eles pensam. E pronto. A pessoa some. Fica só a ideia. Isso é perigoso. Porque quando você não vê mais um ser humano, qualquer coisa vira justificável. Antes de qualquer violência física, na história, sempre existiu uma violência mental. Alguém foi reduzido a uma palavra, a uma categoria, a um número. E quando isso acontece, o ego se sente autorizado. Autorizado a excluir, a humilhar, a atacar. Porque na cabeça dele não é mais uma pessoa, é uma ameaça, um inimigo, uma classe. E talvez você pense, isso é coisa extrema, isso não tem a ver comigo. Mas começa pequeno. Começa quando você fecha o outro em uma história, quando você não escuta, quando você já decide antes. No trânsito, no trabalho, no relacionamento. Homem é tudo igual, mulher é sempre assim, chefe nunca entende, funcionário não quer nada. Esses pensamentos parecem inofensivos, mas vão endurecendo o olhar. E homem, quando endurece demais por dentro, perde a sensibilidade. E sem sensibilidade, não há presença. Tolle aponta isso com clareza. O ego precisa desses rótulos para sobreviver. Porque o ego vive de separação. Ele precisa de nós e eles, de certo e errado, de superior e inferior. Sem isso, ele enfraquece. E o modo unitivo de perceber ameaça o ego, porque dissolve essas fronteiras. Quando você olha alguém sem conceito, sem rótulo, sem história pronta, o ego perde o chão. Porque não há inimigo, não há comparação, não há defesa, só encontro. E isso exige coragem masculina, daquelas silenciosas. Coragem de não reagir automaticamente, de não seguir o impulso mental, de não cair no discurso pronto. É mais fácil rotular do que encontrar. Encontrar exige presença e presença exige vulnerabilidade. Mas olha a força que existe nisso. Quando você começa a perceber o outro como humano, mesmo discordando, mesmo mantendo limites, a agressividade interna diminui, a rigidez cai. Você não precisa concordar com tudo, nem aceitar tudo, mas não precisa desumanizar. E isso muda sua vida. Porque quem vive rotulando o outro vive em guerra constante, sempre armado, sempre em alerta. E esse estado cansa, envelhece, endurece. Quando você solta os rótulos, não vira fraco. Vira lúcido. Vê com mais clareza, age com mais precisão, fala com mais firmeza, sem ódio, sem excesso. O preconceito é o ego tentando proteger uma identidade frágil. A presença não precisa proteger nada, ela apenas vê. E quando você começa a enxergar assim, algo profundo acontece. Você percebe que muita raiva não era necessária, que muita defesa era automática, que muita tensão era inútil. E isso não muda só como você vê os outros, muda como você se vê. Você deixa de se reduzir a um papel, a uma imagem, a uma expectativa, e começa a existir com mais espaço. Antes da violência contra o mundo, sempre existe violência dentro. E interromper isso não é discurso bonito, é prática diária. É observar quando a mente rotula e escolher não seguir. Esse é um dos atos mais conscientes que um homem pode fazer. Não porque o torna melhor, mas porque o torna presente. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito.
e deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.